O que é o ascendente? O ascendente é, em um determinado instante, qual é o pedaço da eclíptica que cruza o horizonte do local onde eu me encontro. Então, se a gente congelar o tempo aí agora, por exemplo, tem um pedaço da eclíptica que está ali surgindo no horizonte, cruzando o horizonte nesse momento. Esse ponto da eclíptica é um signo, é um grau de um signo. Isso é o ascendente. A gente pode ver que ele varia, a cada 2 horas muda um signo, mas muda também dependendo da minha posição na Terra. Então, aqui até pegou um exemplo muito bom. Qual que é o signo ascendente? É o primeiro signo do outono, né? 180 graus, então é Libra. E temos Vênus bem próxima do ascendente, né? Ela está logo acima da linha do ascendente. Se eu desenhar um mapa, o que esse mapa tem? O círculo do zodíaco com o signo de Libra, né, que está pegando o ascendente, né? O ascendente está no meio do signo de Libra e Vênus está ali logo acima. Mas então, o que eu queria mostrar para vocês? Se eu colocar, como a gente estava fazendo antes, essa imagem com uma certa velocidade, né, esse estelário com uma certa velocidade, e a gente está no hemisfério norte, o ascendente fica à nossa esquerda, o meio do céu fica em cima e o descendente fica à nossa direita. O descendente é o contrário, é onde a eclíptica cruza a linha do horizonte, mas descendo nesse caminho. Agora vamos pausar um momento, vamos vir para o Brasil. Vou colocar aqui BH e muda alguma coisa. A gente não, para observar a eclíptica, para observar o movimento do céu, a gente não deve olhar para o sul, a gente tem que olhar para o norte. Agora a gente consegue ver o que nos interessa. E se eu colocar novamente play, a gente está vendo que o movimento é contrário. Por quê? A analogia que eu gosto de fazer é, se tem duas pessoas que estão em algum lugar e tem um rio correndo no meio delas. Se eu estou olhando para outra pessoa, então para o rio, eu vejo a correnteza do rio da direita para a esquerda. A outra pessoa que está olhando para mim, ela vê a correnteza do rio da esquerda para a direita. Então, o movimento é o mesmo, mas o nosso ponto de vista faz com que a gente veja o movimento e interprete ele de forma diferente. E se a gente está no hemisfério sul, onde fica o nosso ascendente? Agora eu congelei o tempo, mas ele fica à nossa direita, porque o leste, que nesse caso está indicado com E, porque ele está com a gráfica italiana, mas E de est, east em inglês, fica à nossa direita. O meio do céu continua acima e o descendente fica à esquerda. Então, tudo isso é para dizer o quê? Quando a gente faz uma representação de um mapa no hemisfério sul e a gente quer que essa representação seja fidedigna à realidade, que o mapa seja um mapa e que ele tente mostrar o céu como ele é, de uma forma simbólica, claro, extraindo só as informações que nos interessam mais, que no caso da astrologia são os signos, então o círculo do zodíaco, os planetas, a localização deles na esfera local e na eclíptica, nos signos, e os 4 pontos que nos interessam, a linha do ascendente e descendente e a linha do meio do céu, fundo do céu. Quando a gente faz isso, a gente tem que colocar o ascendente do lado direito no hemisfério sul, enquanto ele fica no lado esquerdo no hemisfério norte. Mas então, nos mapas feitos pelos sites, aplicativos, sempre fica do lado esquerdo, porque é uma convenção. Sim, é uma convenção. Mas vamos mudar essa convenção? A convenção ela tem um motivo, né, dela ser feita dessa forma. O motivo é que essa tradição astrológica ela vem do hemisfério norte.
porque ela foi feita durante milênios, né, por povos do hemisfério norte. Então, quando as pessoas do hemisfério norte desenhavam um mapa, elas faziam uma representação do que acontecia em cima da cabeça delas. Elas estavam de um lado do rio, né? Usando o exemplo do Fábio. Elas estavam de um lado do rio. Então, na hora que elas olhavam para o rio, elas falavam: olha, o ascendente está do lado esquerdo. Então, tudo no céu surge do lado esquerdo. Então, todo o movimento da roda do zodíaco se dá. Perdão. Se Saúde. dá, amém, da esquerda para a direita. Então, eles foi representado tradicionalmente dessa forma, porque esse é o fenômeno que é visto no hemisfério norte. Mas quando a gente vai para o hemisfério sul, como a gente acabou de ver no estelar, o fenômeno é o contrário. Então, se você quer fazer uma representação, um mapa, né, do que você está vendo no céu, no norte e no sul, é o oposto. Você veio para o sul, o seu ascendente não está à esquerda. O seu ascendente está à direita, é só olhar para o céu. Então, assim, a gente brinca, né? A gente fala que porque a gente entende que a prática astrológica começa olhando para o céu. Se a gente olha para o céu e tem uma relação com o céu, a gente vê isso, a gente sabe disso. Se você vê o sol nascer, se você vê o sol se pôr, se você está no hemisfério sul, você sabe que o sol se põe na hora que você está olhando para o nascente e para o poente, para os dois assim ao mesmo tempo, você sabe que um está à direita e o outro está à esquerda. É uma coisa sensível, é uma coisa que vem da experiência prática, do empírico, né? Assim, do fazer. O Então, mapa quando você... errado, né, é um mapa que é como se eu pegasse o mapa da cidade onde eu moro e colocasse ele virasse de ponta cabeça. Se eu colocasse ele simétrico, ele ainda funciona, porque a relação recíproca entre os elementos continua sendo aquela. Mas para eu me orientar, não vai servir. E para isso, eu queria mostrar lá o slide que a gente preparou. Aqui. A gente pegou aqui uma representação feita pelo Stellarium de um mapa específico, o mapa de Machado de Assis. A gente usou numa mentoria passada, eu estava com ele lá e eu pensei, não, vou usar o mesmo mapa. Ele é do hemisfério sul. E agora, sem entrar exatamente nos signos, vamos olhar para o que importa, né? Eu estou querendo ver a posição do ascendente. Eu vejo o ascendente à minha direita. Logo abaixo da linha do horizonte, né, a linha que o Maurício descreveu, essa linha verde, tem um planeta, que é Vênus. Já bastante acima, né, no meio do caminho, mais ou menos, entre a linha do horizonte, então o ascendente, e a linha do meio do céu, temos Sol e um pouco acima do Sol, Mercúrio. Agora vamos ver como que esse mapa é representado no astro.com. Não está à direita, está à esquerda, porque a convenção que esse mapa, que esse sistema desse site utiliza, é a convenção que coloca o ascendente sempre do lado esquerdo. E esse mapa está representando esse céu de forma simétrica, não como ele é visivelmente. Por isso que eu falei antes que a astrologia fez essa passagem, especialmente nos últimos séculos, de esquecer um pouco de olhar para o céu, de se fixar completamente só nos mapas desenhados pelos sites, pelos aplicativos, que, graças à tecnologia, são tão fáceis de fazer agora. Isso é maravilhoso para a gente, né? Facilita nosso trabalho para a gente ir direto para a interpretação. Mas quando a gente vai para a interpretação, a gente não pode esquecer que a interpretação é de um fato astronômico, de um céu concreto, visível. E a nossa grande motivação, assim, para ficar trazendo essa questão, para ficar falando dessas coisas, é porque se você fala dessa questão, desse ponto, assim, com qualquer astrólogo no Brasil, ou ele vai ignorar isso, ou ele não vai saber do que você está falando, ou ele vai falar assim, tá bom, mas assim funciona também e tal. Entendeu? Assim, mas essa é uma questão importante, porque ela é a ponta do iceberg. Ela é uma questão assim que começa uma discussão.
E essa discussão, ela é fundamental para a prática da astrologia no hemisfério sul. Ela é fundamental. Você não pode, assim, tudo bem, você pode usar o mapa invertido, igual você pode usar o mapa invertido para andar dentro de uma cidade. Vai ser um pouco mais complicado, você vai ter que fazer umas mudanças, assim, umas correções na sua cabeça. Mas se você quer fazer uma prática fundamentada em fatos reais, sensíveis, físicos, astronômicos, etc., a prática ela tem que passar por essa questão, ela tem que estar em paz com essa questão, ela tem que abordar essa questão, responder essa questão de uma maneira sólida, entende? Assim, então, o nosso grande problema é porque nossa grande questão, nossa grande motivação de trazer essa questão aqui é porque quando a gente levanta questões como essa no meio de pessoas interessadas em astrologia, em astrólogos, etc., essa questão ela é relevada, ela é passada por cima. As pessoas nem sabem do que a gente está falando. Entendeu? Assim, elas falam assim, que? Não. Como é que é? Entende? Assim, aí às vezes você consegue explicar, né? Consegue explicar o que você tem para dizer, e aí a pessoa fala, ela prefere ignorar isso, porque isso é uma loucura da cabeça de dois doidos aí, e continuar fazendo do jeito que o programa gera para ela.